Bom dia, meninas! Chegamos aqui para mais uma entrega. Já vejo você, Val. Vai me falando da ferida, da injustiça. E você que vem sofrendo aí esse sentimento de injustiça, fica por aqui. Nós iremos falar um pouquinho sobre essa dor. Uma das feridas também muito profundas, né? Nenhuma dor ela é incontestável, né? Todas as dores elas são válidas, porque quem sente é que pode falar, né? Então, bora conversar um pouquinho sobre a ferida da injustiça. Bora, Val, tô vendo você por aqui, já te vejo. Vamos deixar no Instagram comunicar que nós já estamos aqui. Às vezes a gente não fica visível, né? Ele não aparece. Vou aproveitar os meus botões que ainda estão visíveis aqui. E bora convidar as nossas preciosas para estar aqui com a gente. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, mais um encontro. Oi, Gi, bom dia, minha amiga. Vejo você também. Não sei por que não chegou aí. Eu já aceitei. Estou aguardando vocês entrarem. Talvez a transmissão por conta da chuva, né? Opa, tem alguém entrando aqui. Oi, Gi. Não tô te vendo, amada, tá preto. Oh, meu Jesus, eu vejo você, minha amiga. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá bom. Deixa eu ver a Val. Val, te aceitei também. E você que já está chegando por aqui, seja muito bem-vinda. Compartilhe essa live também aqui no ao vivo. Manda um aviãozinho aí para aquela amiga querida que está online neste momento, nessa manhã. Vamos aprender um pouquinho mais sobre as raízes da nossa história, das nossas dores. Talvez você seja essa pessoa que sofreu muita injustiça. Bom dia! Bom dia, Val! Eu vejo você, minha amiga. Eu te vejo também. Uhul! Graças a Que Deus. bom! Espero que a gente Seja consiga bem-vinda. também ver, né? Sim. Deixa eu liberar aqui a Gi. Ela entrou, mas ela não estava visível aqui. Aí ela saiu. Gi, eu Agora vejo vai dar você. certo. Vai sim. Já te aceitei, minha amiga. Veja se tá indo. Aí Ah, tá ela indo. entrou. Sozinha, eu não vejo nenhuma das duas. Não Ô, acredito. Jesus. Nós vemos você. Nós vemos você. Eu Eu não... estou te vendo. E agora, meu povo? Nossa, mas aí é ruim quando você não vê nenhuma. É ruim demais. É Não dá, muito. não tenho feeling, né? Não dá. Vou ter que sair, vou tentar de Tenta novo. sair de novo, Tá entrar bom, novamente. certo. É ruim porque a pessoa não consegue ver, né? A outra tá falando, tá se movimentando e a outra não acompanha. Quando não tá Sim, vendo ninguém, é horrível. é terrível. Aí você acaba falando em cima, né? Porque você não sabe se a pessoa já terminou, se não terminou. Sim, é terrível. Val, e É aí, os como que você tá, desafios. amiga? Vai dar Minha amiga, certo. Vamos mandar energia aí para ela. Vai dar certo. bora, vai sim. Damos continuidade aqui. Já convidei algumas Isso. preciosas. Vamos Já compartilhando aí a live. comunicamos lá no grupo que elas estão por lá, né? Que nós já estamos aqui. As meninas que acabaram de chegar, né, no nosso grupo. Estão sabendo da live agora. Vamos convidar. Vamos ver a nossa amiga Gia agora, se ela consegue. Cadê você, Gi? Te vejo aqui, já aceitei seu pedido, mas não tá visualizando, Gi? É.
Agora tá entrando, tá entrando. Agora vai. Bora, 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 bora. Abre, abre, abre. E aí? Agora eu só vejo a Val, mas vamos assim mesmo. Ah, que bom, Mas pelo menos uma, deu certo. A pescaria, que deu certo. bom. Ai, Jesus. Graças a Deus. É. 3 tentativas, hein, Gi? Não é, mulher, entrei e saí 3 vezes. Então tá bom, bora lá. Bora. Bora. Então, vamos lá, meninas, dando aqui a introdução dessa live de hoje, né? Quem aqui já se sentiu aí injustiçada, né? Puxa, por que isso comigo não é justo, né? Comenta aqui, né? Aquele sentimento de que algo tá doendo ali, que só acontece com você, e aí você acabou se moldando ao longo da sua trajetória de vida, né? Fazendo mais pelos outros do que por você. Diga eu, quem já se sentiu injustiçada, já passou por uma cena de injustiça? Conta aqui pra gente. Aí, ó. Eu tenho Já que tem uma aí, ó. amenizar. Já tenho uma aqui, tô tentando amenizar aqui meu som e travou. A Josi Opa. sentia bastante isso. A Eu, Cam, ó. A Cami sempre. Sintam-se acolhidas, meninas. Fica por aqui. A gente vai falar das raízes, né? Dessa ferida, assim como as demais que já falamos na série nas lives anteriores. Nós estamos em uma série de lives falando sobre as feridas emocionais, né? E a ferida da injustiça é apenas uma das 5 feridas que um ser humano pode desenvolver. E quando isso acontece, Cíntia, não é só de agora, eu adulta, que percebo que as coisas acontecem comigo, as pessoas fazem coisas injustas comigo, o que eu vejo socialmente. Não, não é apenas sobre isso. Pode ser que você seja uma pessoa que sente isso demais. E pode ser que esteja relacionado à sua primeira infância, quando você era uma bebezinha, desde a barriga da mamãe, né? Um bebê em desenvolvimento. Talvez algumas injustiças já começaram por lá. Por isso você sente tanto agora. É uma hipótese, pode acontecer. Nada aqui é 100%, tá bom? Então, vamos olhar para isso com carinho, com amorosidade, porque a gente costuma dizer, né, meninas, que a nossa cura se encontra dentro da nossa própria história. Quando eu conheço as minhas raízes, eu sei as minhas origens, eu encontro as possíveis respostas para aquilo que eu tenho vivenciado, para aquilo que eu tenho, né, às vezes até negligenciado na vida, né, ou acostumado a viver dessa forma. Eu já peguei paciente que fala assim, é assim mesmo, nem adianta eu mudar, porque vai acontecer, volta e meia, alguém vai me tratar novamente assim. Ou seja, esse cérebro já está treinado com uma experiência ruim e ele está esperando aquilo se repetir continuamente, né? Então, quando isso acontece, né, pode ser que você tenha aí uma ferida emocional. E vamos olhar hoje para essa dor com muito carinho, aprender um pouquinho o que a ciência diz, né, meninas, sobre isso, como que o cérebro é moldado a aprender estar numa situação de dor. Sim, a neurociência diz isso. O nosso cérebro se acostuma com as experiências ruins e fica esperando isso acontecer novamente, né? Infelizmente. A boa notícia é que isso pode mudar e a gente vai falar sobre isso no decorrer dessa live, tá bom? Então fica por aqui, compartilha essa live com uma amiga, com mais uma, duas, três amigas, que você percebe que ela tem umas queixas aí de injustiça. E sintam-se acolhidas, meninas. Não é isso mesmo, Val, Gi? É para é isso. aprofundar, né? É para a gente É, olhar para a raiz. Os galhos, todo mundo tá vendo os galhos de uma árvore, né? Agora a raiz, como que tá lá, né? A gente precisa ter cautela, né, para chegar lá. Dá trabalho, né? Então vamos juntas nessa jornada aqui, nesses 50 minutos que já se foram 10. Então, vamos recapitular então, né? Que são as Bora. feridas emocionais aí. Porque a gente está nessa série, já falamos da ferida do abandono, já falamos da ferida da rejeição, já falamos da ferida da humilhação, estamos nessa 4ª live dessa série de 5 das feridas emocionais, que a gente vem elucidar aqui para vocês, que como é que foi criada. Todo mundo tem? Tem. Todo mundo passou por todas as etapas, né? Desde a barriga da mãe. Então, tudo que a mãe sentiu, a gente sentiu. Às vezes, uma ferida da rejeição, por exemplo, que é desenvolvida desde o útero, a mãe não rejeitou, mas
sentiu qualquer coisa que deu estresse, que o útero ficou, né? Explicando tudo isso lá na live da rejeição. Mas depois que ela nasce, aí começa a sentir também o abandono. Aí vai progredindo, sabe? Vai passando por todas as fases. A humilhação. A específica de hoje, que é a ferida da injustiça, acontece mais ou menos lá entre 4 e 6 anos, que ela já tem noção de quem eu sou, né? Tipo, já não sou em simbiose com a mãe, porque até 2 anos ela acha que é a mesma, né? A pessoa é a mesma da mãe. Depois, já tem noção, já tem vontade própria, já tenho noção do que está acontecendo ao meu redor, já começa a fazer associações, né? Então, o que ela sente? Essa mulher vai viver essa vida da injustiça com a mãe, que é sempre com o genitor do mesmo sexo, né? E aí, que é também a da rejeição, que é do mesmo sexo. E por associação, muitas que têm a ferida da rejeição têm também a da injustiça. E uma frase muito comum é, não sei se vocês já viram uma criança falar, é injusto. Hoje em dia eles têm, parece que tem um pouco mais de noção até do que é justo e injusto, aí eles tudo fica, né? É injusto. Às vezes até com a mãe que trata diferente um filho ou o outro, compara, muita comparação, né? O seu primo faz isso, faz aquilo, e você não. Então ela se sente sempre muito injustiçada, porque não parece para ela justo que ela seja comparada, ou que ela seja... como é que se fala aquela palavra? Preferida? Injustiçada. Qual que é o contrário de preferida? Preterida. Às vezes tá fugindo as palavras aqui na cabeça. Tá fugindo. Então é muita... sem sentimento de que ela não é reconhecida. É uma sensação forte de não reconhecimento. E isso que dá aquela sensação de injustiça. Então, como a gente já falou aqui nas outras lives, às vezes o sentimento que desperta em uma pessoa não é o mesmo que na outra. Então, às vezes a comparação para uma, por exemplo, pode ser mais humilhante do que injusto. Então, não é exatamente igual, né, para todas. Então, é importante esse autoconhecimento para a gente perceber como que nós percebemos as coisas que acontecem na nossa vida. Porque o que aconteceu lá na infância, nos primeiros anos, os primeiros 7 anos de vida, hoje é só replay, sabe? As sensações, não as circunstâncias, mas as sensações do que eu vivenciei nesses primeiros anos de vida é o que vai repetir na minha idade adulta, na minha vida inteira, se eu não curar essa ferida, né? Como eu gosto sempre de fazer analogia, se a gente não passar um antisséptico, cuidar mesmo dessa ferida, ela não vai sarar. Não é o tempo, porque a gente associou muito essa coisa de o tempo cura tudo. E não, infelizmente não. Seria ótimo, né? Mas se a gente não reconhecer que vive esse padrão, se a gente não curar, né? Tratar da maneira certa, se é o caso de uma ferida, né? O antisséptico ali, antibiótico, seja o que for necessário para aquilo, não vai curar. Não é o tempo que vai passar. Porque às vezes a pessoa espera passar 20 anos para sair daquela dor e ela percebe que não curou. Aí chega essa fase dos 40 a mais que a gente fica assim, chega, né? A idade do basta. A idade que eu não aguento mais isso e eu quero quebrar isso. E essa fase é boa, porque senão quem não tem essa sensação nessa fase dos 40 e poucos anos, ela acaba esticando por muito mais tempo, sabe? E eu gosto sempre de refrisar, gente, que a gente não precisa acreditar que nasceu assim, precisa morrer assim. Que a gente... que não tem saída, que não tem escolha, que não tem alternativa, que não tem meios de eu mudar, ou de as minhas circunstâncias mudarem, ou dos meus padrões acabarem. Hoje em dia existe meio para tudo. Para tudo. E eu amo isso. Eu amo isso. Diga lá, Val.
Meninas, vendo aqui, né, a gente falar, né, como está sendo importante nessa série de lives que nós já fizemos, né? Já falamos aí da rejeição, do abandono, agora a injustiça. Qual mais nós já falamos? Abandono. Abandono, humilhação. Olha isso. As pessoas acompanhando essa série de live está trazendo muita consciência, muita clareza, né? Da importância da gente olhar para a nossa história de vida. Porque tudo isso que a gente está falando aqui nessa série está relacionado à infância, ao ventre, né, à gestação, como foi. Então, a sua história de vida, mulher, ela é muito importante. Né? A gente não vive de passado, né? Ficar vivendo do passado. Mas, no processo terapêutico, nós temos as técnicas, as ferramentas certas para ir, né, nesse passado de uma maneira acolhedora para a gente encontrar aí essas feridas. Todas as pessoas têm. Todos os seres humanos têm algum tipo de ferida emocional. E é preciso tratar, né? E essa da injustiça, né, também está relacionada aí, né? Quando os cuidadores são frios, autoritários. Tem muitos pais, né, que são muito frios, autoritários, sabe? Manda demais, só manda. Pais que têm aquela educação muito rígida, são muito rígidos com os filhos, reprimem demais os filhos. Isso afeta na vida adulta. Quando a criança é muito punida pelos pais, o tempo todo os pais estão punindo, tá punindo. Tem a maneira certa da gente corrigir os filhos. Ficar só castigando não é legal. Você vai gerar feridas na criança. Então, tem a maneira certa de a gente educar os filhos para não gerar essas feridas, né? Claro, nós precisamos corrigir os filhos, mas ficar todo o tempo. Qualquer coisa que a criança faz, você está punindo, vai gerando aí essa ferida da injustiça. E várias outras, como nós já falamos aqui, né? Então, é importante a gente ter um olhar clínico para a nossa história de vida. É importante você, mulher, abrir a tua consciência, vai ouvindo aí o que a gente está falando e vai se percebendo, né? Se você já vivenciou tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque aqui na fase adulta, o que nós precisamos fazer, né? Para poder trazer cura aí. Para você que já está se identificando, eu estou sentindo, eu passei, eu tive aí tudo isso que vocês falaram, né? Eu vivenciei tudo isso. E eu sinto que eu tenho essa ferida. É claro, né, que para a gente ter essa certeza é preciso, né, passar por um processo mesmo para a gente identificar, né, quais são as feridas que você carrega inconscientemente. É preciso um processo, né? Porque só falando aqui na live e você ouvindo uma coisa ou outra, não dá para dar uma certeza que é essa ferida, tá? Precisa ter um diagnóstico mais profundo. Mas tendo o diagnóstico, é a ferida mesmo da injustiça. Nós vamos fazer aí, né? Tem todo um trabalho em cima. Por quê? Essas feridas, elas trazem consequências na nossa vida adulta. Esse que é o maior problema e as pessoas não se percebem que os comportamentos, né, nossos da vida adulta é relacionado às nossas feridas do passado. Tô até com a garganta seca hoje, meninas. E aí... Vamos lá, minha amiga. Deixa eu só complementar um pouquinho, Val. Que você estava falando, que a Gi falou anteriormente, né? São situações que aconteceram e que fragilizou, né? Fragmentou mesmo essa pessoa emocionalmente. Sim. E criou ali uma casca, né? Abriu uma ferida. E isso vai exalar cheiro, igual uma ferida infectada, né? Vai dar mau odor. E quais são esses maus odores, né? De uma ferida emocional? De uma física todo mundo já sabe, né? Todo mundo sentiu algum mau cheiro na vida. Mas de um cheiro de uma ferida emocional, né? Autocrítica intensa, por exemplo. Aquela pessoa que está ali, sabe? Ela mesmo critica ela, né? Ela tem um comportamento que ela acredita que... Ela desacredita, na verdade, dela mesma, né? A sensação constante de cobrança, sabe? Aquela pessoa que está sempre se cobrando ali é injusta. Ela acaba sendo injusta com ela mesma, de tanto ela padecer de uma injustiça ao longo da sua trajetória, né? E eu quero fazer uma pergunta aqui para as meninas. A gente separou aqui, né, um roteirinho. E olha só, você sente que precisa fazer tudo sozinha mesmo? Tem pessoa que fala assim, deixa que eu dou conta, deixa que eu faço. Por quê? Ela não acredita mais que alguém pode ajudar. Ela já se acostumou com a injustiça.
Ah, eu sempre fiz, sempre dei conta. Eu nem vou pedir essa ajuda, porque não vai vir mesmo. Ela se acostumou com aquela situação, né? E outra coisa, eu queria trazer, exemplificando, né, trazendo clareza o que a Gi trouxe, iluminando ainda um pouco mais, olha só. Toda palavra tem uma origem. Quando a gente fala de dor, fala de origem da palavra, no caso aqui a gente vai falar um pouquinho da doença, da ferida emocional, que é um adoecimento de alma, de sentimento. Historicamente, a gente vê que o adoecimento, ela tem uma causa raiz. Quando o médico fala assim, vamos investigar, vamos pedir um exame, né, de sangue, um exame de imagem para ver se isso que você está me trazendo como queixa, ele levantou ali uma suspeita clínica. Ele está investigando a queixa que você trouxe para ele. Nós, terapeutas especialistas no universo emocional feminino, a gente pega essa mulher que chega com queixas até nós e a gente faz isso dentro de um processo terapêutico, né? Dentro de um acolhimento, dentro de uma escuta ativa. Porque o mundo aqui fora está cheio de burburinho, a gente não tem em quem confiar. As pessoas falam isso para nós, né? Como eu vou falar da minha dor se eu sou ignorada a todo tempo? Se dizem para mim que é frescura o que eu estou sentindo, que é preguiça, que eu sou egoísta mesmo, que eu sou muito desconfiada, eu não confio em ninguém, né? Só para trazer luz aí que o que você sente precisa ser validado. Então comenta aqui abaixo, né? Eu já sofri injustiça e sinto até hoje. Falar eu sinto um sentimento de injustiça constante, me persegue. Se você se identifica, interage aqui com a gente. Fala assim, eu sou essa pessoa, eu vivi isso e ainda vivo. A cura só vem a partir do momento que a gente vai para a busca investigativa, é igual o remédio. Você vai no médico, faz exame, vem o resultado e a partir daí você vai tomar um remédio. Se você não vai atrás, de repente você pode ter um mal súbito e morrer, né? Precocemente, né? A gente não fala fora do tempo porque todo mundo tem o seu tempo, só foi mal usado, né? Às vezes a gente distribui o nosso tempo muito errado. Olha só, a Josiane diz exatamente isso. É isso, querida. Só para trazer luz. Podem continuar aí, minhas amigas. Traga aí Deixa eu mais só luz e completar clareza. aí, Cícero, o que eu estava falando, né? A questão da fase adulta, que vai trazer as consequências, né? Adulta, nós mulheres, quando na fase adulta, vamos ter dificuldade de se entregar. Isso é muito ruim, né? Porque aí você não vai conseguir ter relacionamentos mais profundos, porque você não se entrega nos seus relacionamentos. Sensação de solidão, mesmo estando acompanhada. Também a mulher com essa ferida vai ter isso daí. A autoexigência profissional extrema. A mulher ela quer ser muito perfeita, fazer tudo perfeito, fica muito enrijecida, sabe assim, na fase adulta. E também gera aí o burnout emocional, né? Que a gente tem visto também aumentando gravemente essa questão. Que é a síndrome, né, de esgotamento do trabalho profissional. Esse burnout aí, os índices estão muito altos porque as pessoas estão adoentadas. Então, é preciso você verificar, né, os seus comportamentos agora adultos. E a gente identificando, vamos lá acolher essa criança, né? Porque o segredo é esse. É a gente acolher essa criança, entregar para essa criança amor, autocuidado, sabe? Levar para essa criança acolhimento. Porque tudo que a criança queria, né? Tudo que a sua criança queria era ter sido acolhida, ter sido menos julgada, né? Mais compreendida. E agora você, na sua fase adulta, você vai levar para a tua criança essa autocura. Né, Gi? Você sabe que é interessante isso, porque a mulher que sofreu injustiça, hoje, ela é aquela pessoa que não suporta injustiça. E Sim. ela acaba... Sabe aquela pessoa que entra para defender qualquer pessoa que ela vê acontecendo uma injustiça na frente dela, ela entra com feroz para defender. Só que ela não associa ou ela nem tem noção que esse comportamento dela de hoje, de ser praticamente uma justiceira, às vezes até escolhe carreiras que sejam para isso, sabe? Coloca isso a serviço, é por conta daquela ferida emocional lá da infância. Não, ela não tem essa associação, né? Por isso que a gente está aqui falando para vocês que o seu reflexo de quem você é hoje é das feridas que você passou, né, na infância. Então, às vezes a gente acha que, eu sou assim, porque, sei lá, né, eu sou assim, mas tem uma razão por eu ser assim. E quando a gente descobre, tô assim por causa disso,
pode ser um choque. Pode ser um choque. Foi pra mim, aquela que quer ser perfeccionista, ela não se aceita errar. Eu me lembro da época que eu fui muito rigorosa comigo mesma, eu não aceitava errar. Todo mundo podia errar, porque eu era bem compassiva com quem errava. O que não é, às vezes, não é o normal de quem tem essa ferida, que às vezes costuma ser rigorosa também com quem erra. Mas não era meu caso, eu costumava ser até um pouco compassiva. Mas comigo era um rigor, era assim, faltava só me chicotear, sabe? Então, assim, essa autoexigência de perfeição, de tentar alcançar uma perfeição impossível de se alcançar, uma sensação de que nunca tô chegando nesse ponto, parece que tá sempre tão longe e nunca chega, porque, né, é inalcançável, vamos combinar. É um esforço em vão, mas a gente demora muito tempo para entender que é em vão. Então, é essa pessoa que vai ser rígida consigo mesma, às vezes intolerante com os erros dos outros, porque não aceita que a pessoa, por exemplo, em casos do que é justo, do que é injusto, do que ela acha, né, que é injusto ou injusto, ela vai ser muito rigorosa, assegurando, defendendo, né, aquela tal justiça que ela tem na cabeça dela. Então, às vezes, ela vai ser até mais enérgica, digamos, né, mais, assim, vibrante para defender aquilo que ela acha justo. Então, tem esses perfis, né, de não aceitar a injustiça e às vezes ser até intolerante com os erros dos outros, assim. Então, olha para isso. Você se percebe nesse papel, assim, nesse lugar de defensora dos pobres, os pobres e oprimidos, né? Se sente assim nesse lugar de que não suporta injustiça, tá sempre ali defendendo, ou se sente muitas vezes a vítima nesse lugar de tudo acontece comigo, é injusto demais, por que só comigo, por que isso, por que aquilo, sabe? Você se reconhece, assim, a justiceira, né, a injustiçada? Qual desses dois lados da moeda da ferida da injustiça você se reconhece? A Josi está se Temos algumas identificando aí, ó. situações. Se julgava a cada erro. É demais, né, Josi? Ainda bem que a gente, com esse conhecimento, a gente consegue se olhar, né? E se perceber, e a partir dessa consciência, ir atrás de autocura, né? Porque não precisamos, gente, não precisamos continuar sofrendo as consequências de feridas que vieram lá da infância, e a gente acha que é a nossa personalidade. Associou-se com a nossa personalidade, mas a gente pode usar a neuroplasticidade para construir um novo eu. Como eu quero ser? Eu quero ser menos rigorosa comigo mesma, foi o que eu desenvolvi, né? Eu quero ser menos rigorosa com os outros também, conseguir desenvolver. Eu quero ser mais ponderada, mais equilibrada no senso de justiça, porque às vezes a gente só acha que há um jeito certo. E não é só um jeito certo. Existem vários caminhos que levam ao mesmo lugar. Então a gente não precisa ser aquela rígida no sentido de que há uma única verdade, é o meu jeito que é o certo. É a minha maneira de pensar que é a correta. Então, olha para isso. Como eu quero ser, e esse é o primeiro passo. E aonde eu quero chegar é o ponto B ali, do destino, e a jornada é o autoconhecimento. A jornada para chegar ao ponto B é esse autoconhecimento, é essa vontade de se curar e é usar as ferramentas disponíveis nos dias de hoje. Porque hoje a gente tem ferramenta para tudo. E aí eu fico aflita quando eu vejo mulheres sofrendo e achando que nasci assim, vou morrer assim, nasci para sofrer, como dizia muito minha mãe. A mulher nasce para sofrer mesmo, para carregar a cruz muito mais pesada. E não precisa, gente. Realmente não precisa. E a Josi O se medo punia também, muito. né, Gi? Isso. O medo também, né, Gi, de estar nessa vulnerabilidade. Porque tempos ou outros, Sim, momentos a momentos, a gente vai ter a nossa vulnerabilidade. A gente vai precisar sim. acolher isso, né? E essa extrema exigência leva a gente para o sofrimento, do isolamento, muitas das vezes, né? Demais. Se eu não confio em ninguém, eu vou pro meu sofrimento. Eu me coloco dentro de um casulo e tranco a Sim. porta, né? Coloca um bloqueio ali que ninguém acessa mais, né? Nem eu mesmo consigo me acessar mais, né? Porque eu Esse que é quebro o ali, perigo. né?
A minha essência, nós somos seres, Deus nos criou para sermos seres relacionais, né? A gente precisa se relacionar com pessoas. A partir do momento que você tem uma ferida emocional aberta, ter a ferida foi desenvolvida, aconteceu, todo mundo vai ter, aconteceu um fragmento na nossa história, mas ter ela ferida, sangrando, vai causar bloqueios, né? Os bloqueios emocionais partem daí, né? Por que que eu quero me isolar? Porque eu não confio mais. Por que que eu fechei essa porta, né? Eu não consigo mais avançar. Por que que eu tento, e eu não consigo? E outras pessoas vão lá e conseguem avançar. Aquilo que eu gostaria de fazer, eu não consigo, né? Sim. Porque existe uma dor, existe uma ferida. Talvez essa seja a sua, você que está por aqui, né? Tá, e o que que a gente vai fazer com isso? Eu imagino, eu sinto muito isso. O que que eu vou fazer com isso? Cifra, Val, Gi, me ajudem, né? O que que eu faço? Procurar um caminho de cura. Qual que é o primeiro passo? Estar aqui já é o primeiro passo, né? Parar para escutar uma live que fala da dor, porque geralmente as pessoas querem mascarar a dor, né? Ah, coloca Sim. aí, né? Um curativinho, coloca uma roupa, um sorriso nesse rosto e Né? vai.